Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o nosso canal dá continuidade às aplicações das leis de Newton. Em específico, nessa aula, nós vamos trabalhar com você com dois elementos. Um, que já iniciamos na nossa aula anterior, que é a apolia ou a rodana fixa, só que dessa vez associada a uma máquina, a um instrumento muito comum em laboratório de física, chamada máquina de Outwood, ok? Antes de eu dar continuidade à aula, vou pedir a você que de repente aí não é inscrito no canal, que de repente se inscreva, se mantenha aí atualizado constantemente das novidades do canal. Deixe seu like aí, deixe seus comentários, até porque isso serve de um bom feedback para nós aí, de como é que a gente está acessando você, do que estamos oferecendo a você, de fato está te ajudando, ok? Bom, de resto, turma, vamos começar a aula de hoje aí, aplicação das leis de Newton. Na aula de hoje, vamos trabalhar com você a máquina de Outwood. Vamos nessa, moçada! Turma, aplicações das leis de Newton. Aplicação 4, aula de hoje, polias ou rodanas fixas. Notem que é muito fácil você notar, você perceber se uma polia ou rodana, dá uma olhadinha na imagem aqui embaixo, é fixa ou não. Notem que essa polia está presa ao teto. Isso é uma evidência de que ela é uma polia fixa. Uma outra forma de você perceber isso é que as polias fixas, em geral, elas têm uma finalidade. Notem que, se olharmos com cuidado, nós temos dois objetos de massas diferentes, aparentemente, presos por uma corda a essa polia. Peço para que você, comigo, perceba as forças que atuam sobre esses dois objetos. Notem, a primeira força que eu vou representar para você vai ser a força peso, né? Essa força que a Terra exerce sobre o bloco de peso 1. Dá uma olhada só. A mesma força também atua sobre o bloco de massa M2, também puxando ele para baixo, ok? Dá uma olhada só, moçada. Se nós tomarmos cuidado, perceba que tanto o bloco 1 quanto o bloco 2, por terem seus pesos aplicados, vão acabar esticando, puxando esse fio. Vimos na nossa última aula que toda vez que um fio é esticado, puxado, sobre ele aparece uma força. Força essa que nós vamos chamar de tração. Notem, no entanto, que o bloco 1 também estica o fio, também traciona o fio. Então, aqui também teremos uma outra força de tração. O que eu gostaria que você entendesse, que você notasse, é que o mesmo fio que você vê à esquerda é o mesmo fio que envolve a polia e que vai puxar o bloco M2 da direita. E aqui vai uma regra muito importante para você. Notem que o fio é o mesmo, ligando o bloco 1 e o bloco 2. Turma, como o nosso fio aqui é idealizado, sempre que o fio for o mesmo, a tração também será a mesma. Ou seja, o valor dessa tração em azul, presa ao bloco 1, é o mesmo valor dessa tração em azul, presa ao bloco 2 à direita. Perceba com isso, galera, que a função dessa polia fixa, então, foi só uma. Ela só transmitiu a força de um lado para o outro. E é essencialmente isso, a primeira ideia da aula. Você perceber que uma polia ou rodana fixa tem por função transmissão de força. Nada mais do que isso. Gente, antes de eu dar continuidade à explicação da máquina de Outwood em si, numa outra situação, eu queria só pedir para que você notasse uma coisa comigo aqui, que é muito comum, né, os alunos terem uma concepção intuitiva um pouco errada sobre as polias ou máquina de Outwood. Queria que você imaginasse aqui, né, uma máquina de Outwood, então uma máquina de Wood imaginária. Então temos uma polia aqui à sua frente e nós vamos ter dois pesos aqui presos, ok? Dois blocos de massas iguais. Gente, se os dois blocos têm massas iguais, se você acompanhar pelo desenho ali, você percebe que os dois pesos para baixo serão iguais. E as duas trações para cima também serão iguais. Logo, peso e tração se cancelam, a resultante é zero. Se os blocos estão parados, eles tendem a continuar parados. Eles continuam parados. É isso. Muito bom. O que aconteceria, turma, se de repente eu, um agente externo, deslocasse um dos blocos um pouquinho para cima? Veja, eu estou mantendo a mesma massa,
Eu só apenas desloquei um pouco para cima. Na hora que eu solto, o que acontece, gente? Nada. Não acontece nada, porque eu tenho a mesma força-peso para baixo, a mesma atração para cima. Nos dois casos, a resultante é zero. E se a resultante é zero, se ele está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Moçada, não é porque há um desequilíbrio, um desnivelamento, que isso pode gerar uma força resultante, ok? Estou te falando isso porque muitos alunos acham que pelo fato de estar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, isso poderá gerar um movimento. Não. Para haver um movimento, eu tenho que ter uma força resultante. Tem que ter uma massa mais pesada e uma massa mais leve, tá bom? Que é o que eu vou fazer com você agora. Vamos lá. Gente, eu trouxe para você essa questão, vem comigo, olha só. Considerando que numa máquina de alto U existam dois blocos com as seguintes massas, M1 9 e M2 6 kg. A gente quer saber qual é a aceleração do sistema de massas 1 e 2, sendo os fios ideais, e a polia também. Turma, se a massa 1 vale 9 e o G é igual a 10, eu já consigo achar com você o valor do peso do bloco 1. Moçada, se a massa 1 é 9 e o G é igual a 10, o peso do bloco 1 valerá para a gente 90 newtons. Dá um visual, galera. Da mesma forma, eu consigo estipular com você o peso do bloco 2. Porque se a massa 2 é 6 e o G é igual a 10, o peso do bloco 2 vai estar em torno aí de 60 newtons. Dá um visual, gente. Turma, e diante disso, analisando o peso do bloco 1 e o peso do bloco 2, você percebe que como o bloco 1 é mais pesado, é natural que você perceba que o bloco 1 vai descer e o bloco 2 vai subir. Ou seja, surge na polia um movimento que se dá nesse sentido. Turma, esse movimento está acontecendo, obviamente, porque o peso 1 é maior que o peso 2. Mas eu queria que você notasse que no bloco 1 há dois vetores, há duas forças, a força P1 e a força tração. Agora pensa um pouquinho, galera. Se eu tenho um movimento, uma força resultante para baixo, é porque a força P1 é maior que a tração. Da mesma forma, se eu percebo no bloco 2 uma resultante para cima, uma força resultante para cima, é porque a tração é maior que P2. Com base nisso, nós vamos montar a segunda lei de Newton, tanto para o bloco 1 quanto para o bloco 2. Acompanha só, gente. Estou fazendo aqui uma chave e nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos montar uma equação de força resultante, tanto para o bloco 1 quanto para o bloco 2. Gente, vou montar então a força resultante para o bloco 1. Quando eu olho para o bloco 1, eu vejo nele dois vetores em sentidos opostos. Então, o resultante é uma subtração. Você vai subtrair a maior força da menor força. Como o movimento resultante é para baixo, é porque a força P1 é maior que a tração. Logo, a sua força resultante fica assim, ó. Força P1 menos a tração, que justamente atua no bloco de massa 1, gerando nele uma aceleração. Essa aqui é a força resultante para o bloco 1. Vamos olhar para o bloco 2, turma. No bloco 2, a força resultante está para cima. Logo, é porque a tração é maior que o P2. Notem que são dois vetores que se atrapalham. Então, você subtrai o maior menos o menor. Como o resultante é para cima, eu vou pegar a tração, vou subtrair da força P2, e essa é a resultante no bloco 2. Ela justamente atua no bloco de massa 2 e está gerando nele uma aceleração. Turma, perceba que você está diante de um sistema. Logo, para resolver esse sistema, gente, eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Quando a gente soma a relação de cima com a relação de baixo, antes do sinal de igual, a gente percebe que esse menos t com esse mais t pode ser simplificado. Afinal, gente,
é a mesma tração. 10 menos 10 é o mesmo fio, lembra? Perfeito. Com isso, a gente percebe que antes do sinal de igual vai sobrar P1 e vai sobrar, cuidado, hein? Menos P2. Dá um visual. Aí vem o sinal de igual e muito importante agora, gente, nós vamos somar M1A mais M2A. M1A mais M2A. Como o A repete, eu vou colocar o A em evidência para você. Aí fica A M1 mais M2. Tudo aí entre parênteses, porque eu botei o A em evidência. Gente, notem que essa relação vai nos ajudar justamente a achar a aceleração do sistema. Acompanha só. O valor do P1 vale 90 newtons. Dá um visual. Menos P2, que vale 60 newtons. Maravilha. Nós vamos achar a aceleração e, para isso, vou pegar a massa do cara 1, que vale 9, e vou somar com a massa do cara 2, que no nosso caso vale 6. Dá um visual, galera. 90 menos 60 igual a 30, ok? 9 mais 6, 15. 15 vezes A, 15A. De posse disso, a gente já consegue achar para você a aceleração do sistema, que vai dar, no nosso caso, 30 dividido por 15, o que a gente consegue entender valendo aí 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito, galera? O enunciado só pediu isso, mas eu vou pedir uma coisa a mais para você. Vamos imaginar que eu tivesse também argumentado a você quanto vale a atração. Para você achar a atração, você pode usar qualquer uma das relações do sistema. Eu vou pegar de baixo que eu acho que fica mais simples para a gente. Notem, atração menos P2 é igual a M2 vezes A. Atração, você não sabe quanto vale, mas P2 vale 60. A massa M2 vale 6. E você acabou de achar que a aceleração ela vale 2. Com isso, tração menos 60 será igual a 6 vezes 2, 12. Gente, vou levar esse 60 para o outro lado e vai ficar assim, ó, 12 mais 60, o que vai garantir para nós uma tração de 72 newtons. Beleza, moçada? Fechou aí, galera, mais uma aula do nosso canal. Essa aula trabalhamos com você essa máquina de alto UDS, aí uma máquina muito comum em laboratório de física, cuja ideia é justamente elucidar, demonstrar algumas leis da dinâmica aí, legal? Típica questão, né? Típico modelo de mecanismo aí muito comum em prova de vestibular, ok? Nossa próxima aula dá uma continuação às aplicações, que são inúmeras as leis de Newton. Vamos trabalhar com você força elástica, tá bom? Turma, vou pedir para você continuar, né, com o seu coração aberto aí e, se possível, continuar divulgando o nosso trabalho aí pelas redes sociais, pelas salas de aula, para os seus amigos, namorado, namorada. Divulga mesmo, por favor, tá? Isso nos ajuda muito mesmo ao nosso canal crescer, a gente poder atender mais e mais estudantes ao longo do Brasil, tá bom? De resto, uma excelente semana para você e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau!